Você já ouviu alguém dizer que o Espírito Santo de Deus é apenas uma força, uma energia ou o poder de Deus? Muitos acreditam nisso. Mas será que o Espírito Santo é só uma força impessoal? Ou ele é de fato uma pessoa viva, divina, presente? Se o Espírito Santo fosse apenas uma energia, como ele poderia falar, sentir tristeza, interceder, ensinar? E a Bíblia revela algo muito mais profundo. E hoje, nesse segundo programa, vamos continuar juntos, entendendo quem é o Espírito Santo de fato e o porquê entender isso muda completamente a nossa fé e a nossa relação com Deus. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, ok? E se essa mensagem tocar o seu coração, compartilhe também com alguém que precisa sentir a presença real do Espírito Santo. Você já ouviu alguém dizer que o Espírito Santo é apenas uma força de Deus ou uma energia ativa? Alguns grupos usam textos simbólicos para defender essa ideia. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia está ensinando? E no programa de hoje, nós vamos analisar os principais textos usados para apoiar essa tese e mostrar, com base na Bíblia, que o Espírito Santo é uma pessoa real, viva e divina. Reduzir o Espírito Santo de Deus a uma força é uma interpretação equivocada. O primeiro texto é João, capítulo 20, verso 22. Jesus assoprou sobre os discípulos, dizendo: recebei o Espírito Santo. E por causa desse texto, meus queridos amigos, algumas pessoas já dizem: tá vendo aí? Jesus assoprou como um vento, então logo o Espírito Santo de Deus é apenas uma força. Então pense comigo, se assoprar sobre os discípulos significa que o Espírito Santo de Deus é uma força, então Jesus também é uma força ou um manto. Porque Paulo diz em Gálatas capítulo 3, verso 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Revestir de Cristo? Como assim? Isso não faz sentido? Ele não é uma pessoa? E agora, professor, como explicar isso? Revestir de Cristo? Realmente Cristo é uma pessoa. Como que isso pode acontecer, professor? Seria então Jesus um manto, uma energia que cobre a todos, como o Espírito Santo? Vocês estão percebendo, meus queridos amigos? Aqueles que defendem que o Espírito Santo é uma energia por causa de um sopro, então teriam que defender que Jesus é uma energia. Veja só até que ponto essas pessoas estão compreendendo as Escrituras e ensinando por aí afora. Porque se o Espírito Santo é apenas um poder por causa de um símbolo, então Jesus também o é. Essas mesmas pessoas que dizem que o Espírito Santo é uma força por causa de um símbolo, de um sopro, eles não duvidam que Gálatas capítulo 3, verso 27 é um símbolo. Porque realmente é. Essa expressão é simbólica. Revestir de Cristo significa viver como Ele viveu, refletir o caráter de Jesus. Do mesmo modo, meus queridos amigos, o sopro de Jesus simboliza
a nova vida que o Espírito Santo traria, mas isso de maneira nenhuma diminui a sua personalidade. Do mesmo modo que revestir de Cristo também não diminui a sua personalidade. Agora vamos para outro texto que usam para dizer que o Espírito Santo é uma força. Atos, capítulo 1, verso 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí, quando mostram esse texto, eles dizem: tá vendo? Poder é força. Então o Espírito Santo de Deus é uma energia. Mas veja, esse texto não está dizendo que o Espírito Santo é o poder. Não está dizendo isso. Aqui está dizendo que ele concede o poder. Isso é muito diferente. Em Lucas capítulo 9, verso 1, Jesus deu poder e autoridade aos discípulos. E ninguém diria que Jesus é uma energia só porque concedeu poder, certo? E da mesma forma, em Efésios capítulo 3, verso 16, Paulo diz que somos fortalecidos com poder pelo Espírito. O texto está dizendo que é o Espírito quem dá o poder e não o próprio poder. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11, lemos: um só e o mesmo reparte a cada um como quer. Repare na expressão como quer. Isso demonstra que o Espírito Santo tem vontade, decisão, intenção, e isso são atributos de uma pessoa e não de uma força cega. Portanto, em Atos capítulo 1, verso 8, o Espírito Santo não é uma energia descendo do céu, mas é uma pessoa viva, divina, atuando com propósito, capacitando os discípulos, guiando-os e concedendo poder para testemunhar. O Espírito Santo não é o poder. O Espírito Santo é quem dá o poder. Agora vamos analisar mais dois textos utilizados por essas pessoas para dizerem que o Espírito Santo é uma energia. Lucas capítulo 24, verso 49, e vamos analisar também Atos capítulo 2, dos versos 2 até o 4. Do alto sereis revestidos de poder. E veio do céu um som como de um vento impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. E algumas pessoas então, quando leem esses dois textos, o coração chega a gelar. Aí dizem: viu? Vento e revestimento quer dizer que o Espírito Santo é uma força ativa. Mas os textos não estão dizendo que o Espírito Santo é o poder. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus mesmo explica: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, o poder vem do Espírito Santo, mas ele não é o poder. É o Espírito Santo quem concede poder, capacita, ensina, envia, ações que só uma pessoa pode realizar. O som de um vento impetuoso foi a manifestação audível da presença divina, enquanto as línguas de fogo ou os raios que caíam sobre eles, as labaredas de fogo, eram a manifestação visível. Assim como o fogo no Monte Sinai, ou a nuvem que guiava Israel no deserto, Deus usou sinais perceptíveis para mostrar a sua ação entre o povo.
O texto diz, como de um vento impetuoso. Aqui diz como. Vou repetir. Aqui está dizendo como, mostrando que se trata de uma comparação e não de uma definição da natureza do Espírito Santo. O que é comparação? Se eu disser assim para um atleta, você é como um furacão, eu não estou dizendo que ele é o furacão. Isso é uma comparação. Não é o vento que age, é o Espírito Santo, uma pessoa divina, que desce, que concede poder e atua com intenção e consciência. Além disso, ser cheio do Espírito Santo não significa ser preenchido por uma força. Em João, capítulo 13, verso 2, Satanás entrou em Judas e ninguém afirmaria que o diabo é uma energia impessoal. Se um espírito maligno pode agir dentro do ser humano, quanto mais o Espírito Santo, que é divino e pessoal, que pode habitar, dirigir e transformar vidas. Portanto, o revestimento de poder prometido por Jesus não descreve uma energia ativa, mas a ação pessoal do Espírito Santo que desce, concede poder, fala, consola e guia. Ele é o doador do poder, uma pessoa divina atuando entre nós. Então, meus queridos amigos, algumas pessoas vão usar passagens dizendo que ele é o poder, que ele é o fogo, que ele é a força de Deus, apenas para sustentar que o Espírito Santo é uma energia. Que passagens eles usam? Essas passagens que já falamos aqui. Atos capítulo 1, verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 3, e apareceram línguas repartidas como de fogo. Ou Efésios capítulo 3, verso 16, que diz, fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essas expressões, força, fogo, vento, são símbolos da ação e da presença do Espírito Santo, e não uma definição da sua natureza. Tanto é que são símbolos, pois se fossem literais, nós teríamos que decidir se o Espírito Santo é vento ou é fogo. E vento e fogo são duas naturezas diferentes, o que não faz nenhum sentido. O fogo representa a energia espiritual, o fervor que o Espírito Santo transmite ao crente, iluminando, purificando e motivando a santidade. O vento simboliza a vida e o movimento, pois é o Espírito Santo quem vivifica e quem sopra o novo ânimo na alma abatida. E tem mais. Se o Espírito Santo fosse literalmente vento ou fogo, então, quando alguém recebesse o Espírito Santo, nós deveríamos ver ou ouvir esses sinais, como aconteceu no Pentecostes? Mas onde estão hoje o som do vento e as línguas de fogo? Milhares de pessoas são transformadas todos os dias pelo Espírito Santo e nem por isso há percepção de som de vento ou fogo sobre suas cabeças. E isso aconteceu no Pentecostes porque o fogo e o vento foram sinais temporários e simbólicos apenas para marcar a grande obra do Espírito Santo na igreja. Eles representam a presença e o poder de Deus, mas não definem a sua natureza. Como diz o Salmo 139, verso 7, para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde
fugirei da tua presença? O Espírito Santo de Deus não está limitado a um lugar. Ele está em toda parte, atuando no coração daqueles que abrem a Ele. Não é preciso ver o fogo, nem ouvir o vento. Basta sentir a sua presença viva e transformadora dentro de nós. E é exatamente por isso que, embora invisível e sem sinais materiais, o Espírito Santo de Deus atua com grande poder, transformando vidas, capacitando e guiando, mas sem deixar de ser uma pessoa viva e consciente. Cristo também manifestou força divina. Ele curou, expulsou demônios, acalmou tempestades e até ressuscitou a si mesmo. Mas ninguém diria que Jesus era uma força sem consciência. Ele é uma pessoa divina que manifesta o poder de Deus. E o mesmo vale para o Espírito Santo. Ele possui força, atua com poder, mas ele pensa, fala, ensina, intercede e sente tristeza. Em Atos 13, verso 2, ele chama. Em Romanos 8, 26, ele intercede por nós. Em Efésios capítulo 4, verso 30, o Espírito Santo de Deus pode ser entristecido. Nenhuma dessas ações pode ser atribuída a um ser impessoal. Forças não falam, não sentem, não ensinam e nem se importam. Essas são características de uma pessoa divina, consciente, ativa e relacional. O Espírito Santo não é uma força impessoal. É o próprio Deus agindo dentro de nós com amor, com propósito e com poder transformador. Ele fala, ensina, consola, ele fortalece quando as forças humanas acabam. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se, Deus nunca abandona um coração sincero. Ele entende a sua dor, Ele conhece as suas lágrimas, Ele quer te guiar para um lugar de libertação, paz e renovo. Talvez o Espírito Santo esteja falando hoje com você, chamando para uma decisão, para deixar o que tem te afastado da presença de Deus e confiar plenamente naquele que te ama com amor eterno. Ore comigo agora. Senhor, encha o meu coração com teu Espírito. Dá-me coragem para seguir o caminho que o Senhor me mostra, mesmo que doa no começo, mas que me leve à verdadeira paz e alegria. O Espírito Santo é vento que dá vida, fogo que purifica e voz que consola. Ele quer restaurar a sua força e a sua fé. Se esse vídeo te ajudou a compreender melhor quem é o Espírito Santo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Deixe o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo mensagens como essa. E nunca se esqueça, Ele é pessoa, Ele é Deus, Ele é o teu Consolador.